as referências, né? Não, mas no final eu gravo. Tá bom. Relaxa. As referências, elas são sempre boas da gente falar. Não, não posso deixar Ô, de Manu, falar. Oi. pela primeira vez, depois de tantas reuniões e informações tuas, sua internet tá boa, cara. Ah, mas você não sabe o que aconteceu, né? O que que acontece? Ela tá boa porque agora é fibra. Foi uma luta, Oxe. foi uma luta com a Vivo, mas eu consegui finalmente. Tem 3 dias que eles colocaram a fibra. Por isso que a internet melhorou pra caramba. Então são 255 megas. Ah, tá vendo? É tudo de uma vez. É, virou supervisor, internet subiu o nível. Mas é por isso, Pois é. agora Evoluiu. ele precisa. Olha para Agora ele isso. precisa. Olha, preciso mesmo. E assim, você precisava ver a briga do Pedro. O Pedro Henrique me torrava a paciência, falando, pai, aumenta os megas, e eu lutando, porque o que acontece? Aqui não tem. Então, aonde eu moro não tem. Aí eu insisti, até que a semana passada a moça falou, há uns 12 dias, ela falou assim, ó, se abriu a chamada e deram em 12 dias, é sinal que vão fazer. Vieram em torno de 5 ou 6 técnicos aqui, só para vocês terem ideia. E eu não desisti até que trocou pela fibra, e agora a gente está com maior qualidade. Tanto é que eu tô na minha biblioteca, né? A única parte da casa que é minha, viu? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Ó, todo intelectual tem uma biblioteca, né? Você sabe disso. Tudo bem. Para intelectual falta muito, viu? Calma lá. Bom, vamos lá, gente. Na realidade, o livro que nós temos aí é Mídia e Racismo. É um livro organizado pelo Roberto Carlos da Silva Borges e pela Rosane Borges. Então, vai abordar um pouco aí sobre a questão da e mídia e racismo, né? Então, a mídia ela toma uma proporção importantíssima, principalmente se a gente for pensar que se não tivesse sido gravado o Derek Chauvin com a perna em cima do pescoço do George Floyd, talvez esse cara estaria livre, viu? Não teria prova. Então, a prova contundente é uma imagem que rodou o mundo. Não tem como ele falar, não, eu não estava, etc. Então, ela toma partido, certo? E virou uma prova, certo? E ele falando várias vezes. É uma cena que até hoje eu fico tocado quando eu vejo. Porque eu não vejo só o George Floyd, eu vejo um ser humano que poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu filho. Então, é um ser humano ali que está clamando para que ele não consegue respirar, e, em contrapartida, a gente também não consegue respirar, certo? Então, são atrocidades que vêm acontecendo, e se a gente pensar, vamos pensar num caso que aconteceu em Diadema, aonde nós tivemos aquele rapaz morto e foi filmado, né? Então a mídia também, ela acaba ajudando a desvendar. Tem até um texto meu que eu faço do Leonardo, um rapaz que, por meio de uma gravação, é que o pai provou que ele não estava no local aonde diziam que eles estavam. Então ele conseguiu inocentar o filho. Então você tem toda essa questão aí. De cara, é a gente pensar o seguinte: a mídia ela não é neutra. Não existe neutralidade na mídia.
como em todas as coisas. Nós estamos falando de uma sociedade dividida em classes, certo? Nós temos aí, por exemplo, o âncora da Globo, o William Wack, que pegaram ele falando, isso é coisa de preto. Vocês lembram disso? Uhum. Então, a gente tem a questão da mídia e você também tem a perpetuação do racismo. Não é porque teve aí a libertação dos escravos, 1888, o 13 de maio, que é extremamente contestado, porque não houve cidadania real, certo? E isso está provado. Tanto é que até hoje você tem gente ainda discutindo sobre cotas, certo? Não é algo que não tem que ser mais discutido, tem que ser implementado e tem que ter cota sim, em todos, porque nós temos que estar representado em toda a sociedade. É inacreditável que nós somos mais de 54% da população e a gente não se encontra no meio. Se você vê na mídia, agora que a gente começa a ver mais comerciais, propaganda, onde você tem negros. Anteriormente, a gente não via isso, certo? E mesmo assim, se a gente vamos pegar aí as telenovelas, tem um autor, o Joelzito Araújo, que ele tem vídeo, pode pegar aí no YouTube, certo? E ele tem um texto chamado A Negação do Brasil. É mais ou menos isso, A Negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira. Então ele pega desde lá de baixo, ele vai lá atrás, ele vai discutir a Cabana de Pai Tomás, que falava de escravizados, e lá o recurso que se usaram foi o blackface. O Sérgio Cardoso foi pintado de preto e ele fez par com a grandiosa Ruth de Souza. E depois tentaram tirar a Ruth de Souza da novela, certo? Para colocar ficou um questionamento. E aí ele faz um rastreamento de todas as novelas, e uma das novelas, até um determinado período, eu não lembro, mas ele pega também uma novela chamada de Corpo e Alma, se eu não me engano, em que a Zezé Mota fazia par com o Marcos Paulo. E muitas vezes, e teve comentários tipo assim, que o Marcos Paulo estava precisando muito de dinheiro, e se ele lavava a boca, mais ou menos assim, lavava a boca depois de beijar a Zezé Mota. Então você tem aí comentários, e quando a gente pega aqui, não só no Brasil, como na América Latina, basta você assistir uma produção do México, uma produção aqui da América Latina, você não vai ter a presença do negro e nem do indígena, certo? Nem dos que foram colonizados. Se você tem, eles aparecem como serviçais, certo? Você tem um estereótipo europeu, certo? Isso está posto. Basta a gente observar aí, vamos pegar aí a novela que terminou recentemente, que é Amor de Mãe. Quantos negros tinham lá? Você tinha a Camila, que foi assassinado, certo? E você tinha a Marina, que era o papel da Érica Januza. A pergunta que eu faço é a seguinte: a Camila tinha uma mãe que abandonou, ela não tinha pai. A Marina, o papel da Érica Januza, ela tinha pai? Ela tinha mãe? Ela tinha irmãos? Ela tinha avó?
É assim que aparece o negro nos meios de comunicação. E é uma tendência. Nós tivemos uma novela lá atrás, já faz tempo, que foi A Próxima Vítima, que lá tinha uma família de negros de classe média. De lá para cá, quem? Então, a família branca, ela aparece com pai, mãe, avô, tio, todo mundo. A negra não aparece. É como se quando, para não ter a desculpa, de vez em quando alguém liga ou morre a empregada doméstica e aparece um personagem para falar assim, para dar uma ligação, tem um parente, certo? Então há uma invisibilidade do negro nos meios de comunicação, certo? Na mídia. E quando aparece, se a gente observar, ela vai aparecer de forma geralmente negativa. É a prostituta, é o ladrão, certo? É o empregado. Nunca num. E quando aparece assim como deputado, é um deputado desonesto, como foi um papel que fez o Milton Gonçalves. Ele nunca aparece como uma pessoa normal, certo? Ou então é o bobo, como o Cirilo, certo? É o vilão, certo? É a pessoa maldosa, é o macumbeiro, certo? Sempre numa questão negativa, certo? Então você tem a desumanização do ser humano, certo? Não à toa que nós tivemos aí, essa semana, a, a moça que trabalhava na portaria, que, de forma correta, ela pediu que o morador se identificasse, ela foi chamada de macaca, chimpanzé, certo? Então, há uma tentativa o tempo todo de nos desumanizar, certo? Quando não nos humanizam, apelam para o lado sexual, mas sempre para o lado animalesco, certo? É a hipersexualização da mulher e do homem negro. Porque aí não sobra espaço para o intelectual. Nesse sentido, não sobra espaço para o intelectual e o animal não pensa. Então, o que estão negando para a gente é a questão do pensamento. Então, há uma desqualificação, por exemplo, da oralidade em África, certo? O que vale é o escrito. Então, essa é uma forma de você colocar com uma hierarquizar, dizendo esse é o primeiro, o segundo, e a gente fica lá embaixo. Então, nós não temos aí uma forma de civilização. Tanto é que quando eu aprendi o quê? Que o berço da civilização era onde? Na Grécia. Certo? Os gregos eram civilizados, certo? Nós éramos bárbaros. E aí, pegando a questão aqui, um dos textos que tem é ser negro, invisibilidade e desqualificação. Então, a gente tem a questão do fenótipo. Não tem como a gente se esconder, certo? A pessoa pode ser desonesta, ela disfarça a desonestidade. Ser preto, não tem como disfarçar. Não tem como eu esconder minha cara preta. Aonde eu vou, a primeira coisa que aparece é o meu corpo, certo? E esse corpo, ele passa a ser rejeitado, porque ele não entra no padrão eurocêntrico. Tem que ser homem, branco e europeu, certo? Você entendeu? Aí como é que fica um homem negro, certo? Nordestino e um bandista? Aonde é que ele vai se encaixar?
se a questão da religiosidade ela foi também destroçada. Então tem tudo isso. Esses seres existem. Como é que você faz? Eu falo em tolerância. Eu tenho que tolerar o outro. Você não tem que tolerar ninguém. Certo? Você tem que respeitar. Se você tolera, você é obrigado a tolerar. Certo? Então, você tem que respeitar o ser na sua integridade. Tudo bem? Então, nós temos aí esse texto aqui. Nós temos, inclusive, o Cortella tem um texto antigo dele, eu usava lá nas minhas aulas, que é a questão da invisibilidade do negro na sociedade brasileira. Porque o Cortella ele não era a favor das cotas. E depois, nesse texto ele vai falar, até da Isto É, antigo, ele fala que ele mudou de ideia. Ele percebeu que é necessário as cotas. E a cota não é para eterna, é para corrigir, certo? Até um determinado momento. A cota não resolve o problema. Não resolve. Mas ela coloca a questão coloca a questão na pauta do dia. Certo? Você dá visibilidade. Você vai numa escola, por exemplo. Eu vou ir até a escola, e não tenho dúvida que quando eu chegar na escola, vão perguntar para mim, quem é você? Ou então, eu gostaria de falar com a direção. E vão me deixar esperando. Porque eu vou fazer questão de não identificar que eu sou o supervisor. Porque eu quero ver a reação das pessoas. E independente do cargo que você tem, num país racista, e eu estou falando de racismo estrutural, vai acontecer. Não é questão de classe social. É uma questão que já está na estrutura do sistema, a questão do racismo estrutural. Certo? Só que a gente vai ter que enfrentar. Certo? E a gente acaba servindo de modelo de representatividade. Certo? E eu sou favorável que as cotas aumentem. Por quê? Eu não quero ser o espermatozoide que deu certo. Só eu estou lá em cima, extremamente solitário. Não. As cotas têm que estar em toda a estrutura da sociedade para que a gente tenha diversidade. Eu não quero ser o único supervisor negro, certo? Então, tem que implementar as cotas e ter cota, por exemplo, quando você entrar num banco, certo? Você tem um representante lá. Quando você, nos cargos de chefia, você ser atendido por uma médica negra, por um médico negro. Não o pessoal está lá na faxina, ok? Tudo bem? Então, nesse sentido, nós temos aqui a questão da invisibilidade e a desqualificação do negro. Então, vou ler alguma parte aqui, não quero ler muito. E ele diz o seguinte, a primeira coisa, eu não sei se vocês já assistiram, tem um documentário, Dentro da Minha Pele, alguém já viu? Oi? Sim. Ele é bárbaro, certo? E se inverte a questão. Porque muitas vezes o pessoal pergunta assim, o que é ser negro? O que é ser branco? Essa é a pergunta que faz. O que é ser branco? É estar no local de privilégio. É não dizer e não se preocupar com a raça. É o branco que diz quem são os outros. Mas ele não diz quem ele é. Então, esse documentário é bem interessante. Certo? Muito bem. Ser branco e ser negro. Os fenótipos manifestos na plástica dos seres se apresentam como marcas definidoras de espaços
posições e papéis a ocuparem. Explicitam, pois, como signos simbólicos de separação. Ok? Então, você tem aí, ser negro e ser branco não é a mesma coisa. Porque você já tem papéis definidos. E esses papéis definidos, eu tenho até um texto que eu falo do livro, que eu não sou retrato para colocar na parede. Então, você já tem pré-determinado qual é o papel do negro. Certo? Daí, a naturalização disso é levar a questão de quando a pessoa chega, você chega como professor ou como diretor, a pessoa naturaliza-se achar que você é o faxineiro, é a cozinheira, certo? Porque já está pré-determinado quais são os papéis que você tem que fazer. Ou então você é pagodeiro, certo? Ou você é ladrão, então você é um motorista, sempre o serviçal, ok? Tem um comercial, uma propaganda interessante que pedem para as pessoas analisarem pessoas negras e pessoas brancas. E eles vão dizendo ali quem é o branco. Correndo, ele é esportista. O negro correndo é ladrão. Certo? Então, você tem toda essa dinâmica da sociedade, você tem a manutenção de estereótipos, que vem mantendo, muda-se o tempo todo, e você vai mantendo esse estereótipo ao longo dos anos. Certo? E aí, a velha questão que a pessoa sempre fala assim, desculpa. Então, é um simples pedido de desculpa, você sofre racismo, você sofre, que já vira injúria racial, que não te pega tanto assim, você tem aberturas nas leis. E assim, gente, sinceramente, eu tenho dúvidas que se acontecesse, aliás, se acontecesse, não, aconteceu aqui. Aconteceu no Extra, certo? Aconteceu no Carrefour. E aquelas pessoas, aconteceu no Ricoh, aquele garoto que foi surrado. E o que aconteceu com essas pessoas que surraram? Não aconteceu nada. Se o que aconteceu com o George Floyd acontece aqui no Brasil e acontece direto, o policial estaria livre. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Não tenho dúvida. Ok? Então, você tem a negação do outro. O outro não é motivo da sua realização. Você nega o outro o tempo todo. E esse outro é o corpo negro, é a mulher negra que você nega o acesso dela ao elevador, tem que ir no elevador de serviço. Lembra que eu falei do lugar? As posições, você ocupa o lugar, que você é a empregada, você não pode ser, por exemplo, a patroa. Tem um comercial da Fiat antigo, que a moça chega e a outra vira e fala para ela o seguinte, olha, o elevador de serviço é outro. Aí ela fala assim, não, é que eu comprei um apartamento aqui, certo? Então, imagina que aquela mulher negra ia pelo o elevador principal, não pelo de serviço. Ela tinha que ir pelo de serviço. Mas ela era a dona, ela comprou. Então, não vê alguém com posse, certo? E se vê como posse, já vem a questão, roubou de quem? Certo? Você tem toda essa questão aí posta. Então, continuando o texto aqui, nós temos uma fala aqui do Muniz Sodré. A negação desse outro, o ser negro, em uma sociedade regida pela estética morfológica branca, é a negação
dos fenótipos explícitos no corpo negro, como lembra Sodré. O julgamento do que é ser branco ou ser negro na sociedade brasileira assenta-se, sobretudo, em ter a pele mais clara ou mais escura, o que se associa o traço do tipo de cabelo liso ou crespo. Não é à toa, por exemplo, que no Brasil, como enfatiza o autor, mais do que branco e negro, claro e escuro são termos de amplo trânsito no modo de identificação popular das diferenças fenotípicas. Afinal, numa sociedade esteticamente regida por um paradigma branco, a clareza ou a brancura da pele persiste como marca simbólica de superioridade imaginária atuante em estética da distinção social. Essa superioridade imaginária do ser branco se reflete na seleção e na combinação sígnicas nas propagandas estudadas. Se ser branco é ser superior, há que se elegê-lo para a promoção de produtos e ideias. Essa ideia de superioridade alimenta as muitas representações negativas do ser negro que circulam na sociedade, os quais acabam por nutrir, mesmo que de modo sutil, as práticas racistas. Eu estou fazendo um curso de educação não sexistas e um curso também sobre a questão, deixa eu ver se me lembro, que vai falar sobre fugiu o nome. Espera um pouco. Administração democrática. E uma das primeiras coisas que eu observei é que no encarte você tem várias, é um curso do Simpiem. Você tem vários negros, e esses negros, eles não estão atrás de uma personagem branca. Eles estão no centro. Porque é uma das outras estratégias que se faz. Para falar que você vai incluir, você coloca o negro, mas o negro fica atrás do branco. Aí você fala assim, não, mas eu estou incluindo. Mas a posição é uma posição não de destaque. Então, a personagem está no centro e tem vários personagens negros, certo? Essa da educação não sexista vai ter, obviamente, aí a Sueli Carneiro, vai ter a Lélia, vai ter a Ângela, certo? Vai falar do feminismo negro, certo? São cursos que a gente tem que fazer para se aprimorar, não é só o meio ponto que você vai conseguir aí, não, mas tem que serve para a nossa formação. Tem cursos interessantes no Simpiem, tem um que eu acabei, não estou fazendo propaganda do Simpiem, não, viu? Tem um sobre literatura negra, que seria interessante nós fazermos, e nós que temos aí, estamos no sindicato, passar também para as outras pessoas, um material para estudar, tem coisas bem legais. Eu assisti que vai, desse mesmo curso aí, que vai falar o que é ser homem na nossa sociedade. Porque as mulheres sabem, mas o que é ser homem? E tem até um rapaz que eu fiz um curso chamado Felipe Cirilo, não sei se vocês conhecem, é um dançarino, bastante interessante as ideias dele, que ele está nesse documentário, certo? Depois eu passo o nome direitinho para vocês, quem quiser assistir, eu passo o link, vale a pena, para discutir mesmo a questão de uma sociedade homem branco, certo? Católico,
que é o parâmetro que foi colocado. Certo? Onde fica o homem negro? Quando você analisa, por exemplo, aquela, aquele quadro, A Redenção de Cã. Cadê o homem negro? Certo? O homem negro ele é eliminado. Basta ver onde acertam as balas, né? As balas que chamam bala perdidas, na realidade não tem bala perdida, tem alvo que acerta. Você tentou um alvo, acertou no outro. Perdidas são as vidas, né? E as vidas, elas são sempre pretas. É interessante, né? Interessante não, estou falando interessante no sentido de triste, né? Porque, pô, uma sociedade aonde se naturaliza a morte, né? E são os corpos pretos aonde as balas sempre acertam. Sejam de meninas, sejam se dão 80 tiros nos corpos pretos. Nós temos aí também, por exemplo, vale a pena ler o Rota 66 do, do Caco Barcelos, e também dá para fazer uma inter com esse filme, o M8, Quando a Morte Visita a Vida. Então tem uma cena do Rota 66 que o Caco Barcelos não podia ir até lá e ele manda um auxiliar, e esse auxiliar que vai lá é negro. Ele fala assim, nossa, Caco, os corpos que estão lá são todos parecidos com os meus. Ele fala, não, você deve estar brincando. Não, não, confere. Então você vê, na ditadura militar, certo? Porque a Rota 66 pega aí os policiais que mais mataram pessoas, pega justamente aí o período da Rota 66. Eu lembro quando eu li, tinha até um rapaz que gostava muito do Gil Gomes, se eu não me engano, ou era o outro, o Afanásio Jazar, e ele gostava muito, ele não tem que ir atrás de bandido, etc, etc. Falava um monte, até o momento que ele foi vítima também, certo? Então você tem toda essa questão aí da, da polícia, certo? Ok? Então aí a gente tem a questão da invisibilidade dos corpos. Para finalizar essa parte aqui, ele diz o seguinte, no finalzinho, pode-se dizer que a propaganda desempenha papel não só na produção, como também na reprodução do preconceito e do racismo. Se ela é alimentada por significados construídos nas práticas sociais, ideológicos, semióticos, portanto, dela provém o modelo cognitivo e as atitudes relativas às minorias de qualquer natureza, especialmente negros na sociedade clara do Ocidente. Ok? E aí ele finaliza aqui dizendo o seguinte, o Solvik, ele vai falar o seguinte, sobre a miscigenação, como suposta identidade nacional brasileira, também pode-se dizer, diante desses dados percentuais, ele apresenta lá 21% das pessoas são negras, e os materiais, a peça que aparece, só aparece 9%. Ele diz o seguinte, aí continuando, sobre a miscigenação como suposta identidade nacional brasileira, também se pode dizer, diante desses dados percentuais, que é sempre bom difundir a ideia da mestiçagem e pluralidade, desde que nesse país plural se continue sendo branco. Vamos mudar tudo para que tudo continue do mesmo jeito. É interessante que, assim, a questão da famigerada democracia racial, o mito da democracia racial, ele acaba sendo um problema para o negro na sociedade brasileira, porque ele encobre, certo?
ele diz que esse aqui é o reino da tolerância. Então, negros e brancos estão... Não existe nenhuma tensão entre negros e brancos, eles convivem numa boa, certo? Quando você vai observar, não é verdade. Não é verdade. Por quê? Essa convivência, ela tem uma tensão enorme o tempo todo. É tensionado. E criou-se um jeitinho brasileiro de minimizar ou dizer, não, veja, não é bem por aí. Então, você não tem a radicalidade, suposta radicalidade que tem em outros países. Há uma tensão. E o tempo todo você vem dizendo que essa tensão não existe. E quando você vai para cima e diz que não, você está com mimimi, certo? Basta ver o que aconteceu aí recentemente com o garoto aí, o João, do BBB, que virou uma questão aí do cabelo, porque o Rodolfo falou que o cabelo dele parecia com o do cara pré-histórico, certo? Só que o cara pré-histórico, o cabelo estava sujo, etc, etc. Aquilo atingiu de uma forma o João, porque ele viu aquilo a vida toda, certo? E aí eu vi, por exemplo, alguns programas e o pessoal discutia não sei lá o quê, não sei lá o quê, que ele estava certo, não sei lá o quê. Houve uma defesa do Thiago Leifert, só que as pessoas concordaram mais com o Thiago Leifert do que com o próprio João. Aí a gente vê o poder que tem a imagem do branco. Deram legitimidade ao Thiago, que não é negro, mas o João, que sofreu, que sofre na pele, pelo cabelo, ele é negro, não adianta. Você pode alisar o cabelo, você vai continuar sendo negro. Não tem. Ou você se aceita como você é, certo? Ou você se aceita como é. E como diz o Emicida, aqui é só nós por nós mesmos. Ponto. Se a gente ficar esperando o branco fazer a revolução, questionar as cotas, certo? As ações afirmativas, foram luta de quem? Teve branco? Sim. Mas principais de quem? Dos negros. Abdias, certo? Você teve Solano, Trindade, tem toda uma galera que foi, não veio de mãe beijada, não foi assim, de repente acordaram com vontade de fazer alguma coisa pelos negros. Isso é luta, certo? E você tem também, a Elza está falando da fraude, das cotas, você teve vários aí que se aproveitaram, certo? E o pessoal questiona a cota, mas existe, quando você reserva um tanto para determinado, vamos supor, vou reservar 30% para a saúde. Isso é cota. A cota do boi, quando era lá nos anos 60, os filhos de fazendeiro reservava, ninguém questionava. E as cotas existem porque, historicamente, você pega lá atrás, os negros foram proibidos de frequentar a escola. Está lá atrás. Certo? É a lei proibindo. Então, houve prejuízo. Então, o que a gente está tentando aí é equilibrar um pouco a balança. Deveria existir cota para branco, não para negro. É o oposto. Isso é uma ideia uma fala que eu ouvi do Marcos Manuel, e essa parte eu concordo plenamente com ele. Se nós somos a maioria, não tinha que ter cota para a gente. Seria natural, tinha que ter cota para o branco. Seria natural nós estarmos em todos os espaços. Ok? Então, é isto. Gente, fala um pouquinho aí. É que eu não estava querendo te cortar, Manuel, mas você falou que deveria ser natural, tanto deveria ser, mas não é.
que a gente observa diariamente, toda vez que tem algum evento onde algum preto se destaca, nossa, vira um acontecimento e toda hora é anunciado, vai no jornal falado, no jornal escrito, vai para as revistas, e todo mundo sempre frisando, não fala o nome da pessoa, eles primeiro têm que falar que é a pessoa preta, né? Por quê? Porque não é uma coisa normal. Não é normal a preta ser a primeira a ser vacinada, não é normal a preta ser cientista, a primeira que fez o mapeamento do vírus, né? Que a gente lembra bem, a primeira foi uma mulher preta, né? Mas tem que ficar lembrando toda vez que é a preta, por quê? Porque isso é normal acontecer entre os outros, não entre nós. Então, eu preciso estar direto, toda vez tem que lembrar, né? E aí, porque passou no vestibular, fez 1000 pontos em redação, tem que falar que a pessoa é preta. Por quê? Porque não é normal. O normal é o preto ficar lá no fundo, lá atrás, né? Não ter nenhuma chance. O normal é não ter chance, não ter oportunidade. E aí, quando aparece algum evento diferente, aí sim, vira uma coisa. Todo momento ficam falando, repetindo, e isso só mostra que, olha só como não existe espaço. Não existe espaço, não é uma coisa normal. Se não é uma coisa normal, quando aparece alguém, é o diferente, tão diferente quanto aquela que você estava falando, a Sara, né? A Sara, a imagem dá diferente, dá aberração, né? Praticamente uma aberração. O menino preto que ficou em primeiro lugar no vestibular, a menina preta que passou em primeiro lugar para medicina, porque normalmente o que sobra para ele mesmo é ir fazer pedagogia, é fazer outra coisa que o povo não considera como sendo uma coisa importante. É o que sobrou. Porque não é considerado. Você vê a área da educação, para eles não é uma coisa importante também, né? E aí, já eu ouvi uma vez até um comentário, né, da quantidade de pessoas pardas e negras que tem na pedagogia, na educação, como se fosse a coisa mais fácil, a única que sobrasse, porque naquelas profissões que são consideradas top, não tem espaço. Então, quando alguém chega lá, aí tem que ser lembrado o tempo inteiro e não se esquecendo de, antes de falar o nome dele, tem que falar que ele é preto. Sim. Mas a grande questão aí... Pode falar, Júlia. Então, quando a gente fala de mídia, eu penso assim, né? A mídia praticamente é a principal ferramenta de manutenção de poder, né? Sim. Porque a gente tem uma parcela da população que é a maioria, praticamente, né? Que está marginalizada, que é a população preta. E a mídia ela é utilizada de uma forma onde eles conseguem construir uma narrativa que faz com que os atores sociais permaneçam naquelas posições onde eles são postos há décadas, né? E essa narrativa ela é tão bem construída que parece que existe um determinismo social onde as pessoas não conseguem trocar seus papéis, né? Quando a gente fala de profissão, apesar que eu já discuto isso há algum tempo, mas as profissões da sociedade deveriam todas ser valorizadas de forma iguais, né? Igualitárias. As pessoas deveriam ter salários e condições de trabalho dignas para sustentar, né? Não deveria ter uma diferenciação tão grande de uma pessoa que trabalha na área da limpeza para um médico. Mas, infelizmente, sabemos que os médicos, né, é uma parcela da sociedade onde se mantém um certo poder social. E por isso que a maior parte são de pessoas brancas, né? Então, a mídia constrói essa narrativa. E essa narrativa ela é tão bem construída que a população negra pega essa narrativa para ela e vive dentro de um determinismo, que aquilo fosse o espaço dele, né? A gente pega esse papel agora dessa criança que morreu, né? Desse casal de vereador e a outra que é professora. Existe uma comoção social tão grande, né? Pelo fato de eles terem dinheiro, pelo fato de serem brancos e tudo mais. Mas não existiu uma comoção social quando sumiram 3 crianças negras que até hoje não foram encontradas, e dezenas de crianças negras que são praticamente, né, que são atingidas por balas todos os dias. Por quê? Porque para a mídia não interessa construir essa narrativa, né? Porque se ela mudar a narrativa dela, ela vai ter uma revolução social.
onde as pessoas vão perceber que estão sendo injustiçadas e vão cobrar. E é isso que eles não querem. Eles não querem que as pessoas cobrem, eles querem que as pessoas fiquem nos seus papéis que foram determinados lá atrás. Né? Eu acho que esse é o principal papel da mídia. E uma coisa que a gente teve um avanço extremamente importante são as mídias sociais agora, né? Que sim, as mídias sociais, elas têm uma certa independência. Apesar de criar bolhas. Tem um contraponto. Apesar de criar bolhas, né? Ela cria bolhas, né? É ruim isso, essa criação de bolhas. Mas ela deu voz e deu espaço para mulheres negras, para as pessoas negras. E você vê que aí a própria mídia tradicional, ela pega essas pessoas que estão fazendo sucesso nas mídias sociais e ela consegue introduzir de uma forma e construir uma nova narrativa. E aí você vai falar dessas pessoas, né? Joaquim Barbosa, primeiro juiz negro do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas que vocês falaram agora que passaram em primeira medicina e se destacam na sociedade. Eles constroem a narrativa não de que teve uma luta, né? A pessoa teve uma condições e chegou lá, mas existe milhões nas mesmas situação que essas pessoas e não tiveram as mesmas oportunidades. Não, eles constroem a narrativa que, olha, a vida é dura, a vida é difícil, mas se você batalhar, se você lutar, você consegue. Então, eles conseguem desvincular tudo, e aí eles constroem a narrativa de meritocracia. Quer dizer, o Joaquim Barbosa conseguiu... Que não existe. Que não existe. Qualquer negro consegue. E essa narrativa é a narrativa que o Holiday constrói. Sim. Que ele constrói essa narrativa de não ter coitadismo, né? E aí ele vai dar exemplo de Joaquim, vai dar exemplo de várias personalidades negras que conseguiram, né, se ascender socialmente e eles usam isso como exemplo. E aí por isso que eles são contra as cotas, né? E para você ver o quanto é importante essa questão da mídia, as pessoas terem crítica em relação a esse papel dela. Na realidade, o que a mídia faz é o seguinte: quando eu brinco que eu não gostaria de ser o Joaquim Barbosa, e o pessoal, eu fiz um curso no Instituto Federal, quando ele chamava Cefet ainda, ali no Canindé. Agora nós temos aqui mais próximo de casa, né, aqui em Pirituba, e lá o pessoal, eu falava assim, quando o pessoal falava do Joaquim Barbosa, porque o pessoal enchia, principalmente os brancos, enchia o peito. Não, o exemplo, o Joaquim Barbosa. Eu falei assim, escuta, o espermatozoide que deu certo? Aí o pessoal ficava assim, espermatozoide que deu certo. Nós somos milhões. Um chega e fecunda o óvulo e vira exemplo. Você não pega a história de vida de cada pessoa. Nem todo mundo teve a trajetória que o Joaquim Barbosa, nem todos tiveram as mesmas oportunidades, não teve as pessoas que estiveram na frente dele e que possibilitaram. Então, eu não posso pegar e generalizar, achar que todo mundo tem a mesma história. É isso que os jornalistas fazem. Se um chegou, certo? Aí vira aquela esperança vã. Porque é uma esperança que eu levo para a sala de aula, eu achar que todos os meus alunos vão chegar à universidade, vão ser bem formados. Eu tô na periferia. Eu fico muito feliz de mais para frente encontrar e eles estarem vivos. Porque os nossos alunos são ceifados, certo? Eles são eliminados. Essa é a nossa realidade. Então, não tem mérito, por exemplo, o Manuel vai ser supervisor. Adoraria que vários fossem. Certo? Não quero ser exemplo para as pessoas. Eu posso ser representante, legal, mas a minha história não necessariamente vai ser igual a dos outros. Isso eu tenho que deixar bem claro. Porque eu vou enganar os meus alunos, vou enganar as pessoas. Então, não. Políticas públicas são importantíssimas. Nós não temos políticas públicas. Que é a questão. Eu tive uma sobrinha que tinha o Ciência Sem Fronteira. Hoje, a Raquel, ela trabalha numa multinacional. Mas por quê? Porque teve políticas públicas. Há uma briga na família.
Porque eu tenho uma irmã que diz que não foi mérito dela. Tudo bem que ela era estudiosa. Tudo bem. Certo? Mas se não tivesse um programa que levasse os jovens até outro país, que eles se formassem. Meu irmão, ele entrega caçamba, gente. Caçamba de entulho. Certo? E ela conseguiu aí romper uma lógica que é a lógica da exclusão. Ela tinha avós analfabetos, nordestinos, pretos nordestinos, certo? Analfabetos, que tem uma neta que se formou, fez pós-graduação, estudou 1 ano fora do país e que tem uma outra neta que foi aluna da USP, certo? Então, isso é uma questão de mobilidade social. É isso que a gente... Daí as políticas públicas são importantes. Esse país tem que ter... você tem política de Estado da educação. Você não pode ter, a cada 4 anos, vem... eu gostaria que a educação fosse... Não, nós vamos... o plano da educação é de 20 anos. Durante 20 anos, ninguém que entrar pode diminuir, pode desviar os recursos. Certo? Então, você tem um plano a longo prazo para a educação. Política de Estado de educação. A gente não tem isso. Ok? E só assim, complementando aqui o que vocês estão falando, né? Esse livro, ele traz isso, essa questão das relações de poder que controla os meios de comunicação para manutenção do racismo através do estereótipos e estigmas, né? Então, ele fala também, a Kátia Regina, de quando a pluralidade revela a invisibilidade, ela fala da questão, até da questão da minoria, né? Então, ela fala assim, veiculação de pessoas com características caucasianas finda por naturalizar o sentido social de ser negro, convertendo a noção de minoria associada à pessoa negra. Então, assim, a mídia conseguiu inverter até a questão, né? Somos a maioria, né? Somos 54 a 56, e por não nos vermos representados ali, na TV, ela joga o discurso da minoria, né? Então, assim, esses artigos, assim, para quem não leu, é super importante. É a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros que montaram esses artigos, né? Eles falam da telenovelas também, da porcentagem de negros, 1/3, desde 1963, que fazem parte da telenovela, né? E é legal que eles também trazem imagens de propagandas. Então, assim, o negro, naquelas propagandas sobre diversidades, né? Então, assim, tá lá uma da Perdigão, o símbolo da Perdigão, eles estilam como se tivesse sentado, eu não lembro se era uma lua, mas, assim, a posição das pessoas negras eram as últimas colocadas na fila. Então, vinha todas as características e o negro estava no final da fila, nas duas imagens, né? E ele fala também do desodorante. Tem um do desodorante que o negro é o policial, e aí tem os brancos, burgueses lá, né, em alta velocidade, e é parado pelo policial. E aí, na hora de parar, ele fala, ele não sabe, ele acha que quem fez a imagem, né, ele acha que tentou valorizar o negro, mas onde que errou, né? Porque ele fala que, aqui nos artigos, ele fala da questão dos símbolos, né? Como as nossas representações são colocadas por símbolos, né? Então, ele falou assim, aí o negrão está lá, é ridicularizado, porque na hora que ele levanta a mão, tem uma mancha branca. Então, o que fala? Ele é um policial, mas a intelectualidade dele... Os caras falam assim, nossa, as imagens, assim, então é legal vocês, se puderem, né, mesmo folhear, fazer uma leitura se não conseguir ler, porque ele fala dessa questão das representações, dos signos, dos símbolos, né? Sim. E quanto a mídia foi, sim, e até hoje. E aí ele fala das elites, né? Quem que está por trás das grandes mídias, né?
Quem que controla os meios de comunicação? Aliás, a gente tem, acho que, não sei se é a Globo, né, que controla... Todas as famílias são brancas. A Globo controla todos os jornais, né? Não é isso? Jornalista, você tem a Globo, Folha, não sei o quê. Você tem a Bandeirantes. Todas Não, as famílias, a mídia está na mão de pessoas brancas. E são elas que determinam, certo? Determinam o que vai ser produzido, como vai ser produzido. Eu lembro muito bem, por exemplo, um tempo atrás, eu vou até atrás eu estava falando da questão da imagens, né? E eles falam da imagens do intelectual, né? Quem é intelectual tem a biblioteca atrás, né? E ele vai falando como que as mídias vão classificando as pessoas através da imagem, né? Então, pelo seu imaginário. Então, se você vê uma pessoa sentada na mídia, né, com a biblioteca atrás, automático você fala, né, que ele é um intelectual. Então, ele vai falando também nos pequenos detalhes, né, que vai lá entrando no nosso imaginário e fazendo com que a gente se sinta aí, né, desvalorizado na questão das mídias. E aí também tem a questão do estereótipo que a gente traz também do gênero, né? Aí você vê nos programas da tarde, na questão do gênero, os homossexuais são o quê? Fofoqueiros, né? Eles não servem para trabalhar no telejornal, eles não servem para fazer comentários, ser comentarista, analistas políticos, não. Eles são justamente, né, os fofoqueiros. Eles agem e a mulher junto, né? Porque as mulheres também, as fofoqueiras, que ficam contando quem vai com quem, né? Então, põe todo mundo ali naquele pacote dos fofoqueiros, né? As mulheres também, apesar que hoje as mulheres têm um espaço melhor, né? Porque já tem analista política mulher, já tem comentarista mulher, mas a gente vê que as camadas na questão também do gênero, né? E gênero, se você falar negro, esquece, né? Que nem na mídia tem. Né? A não ser quando for um artista lá fazendo performance, né? Artista, eu lembro, né? Teve recentemente uma auxiliar, ou foi uma juíza de futebol, que parou o jogo por 8 minutos. Vocês perceberam? Que acharam um absurdo. Essa semana. Você acompanhou essa semana? Você acompanhou, Josué? Mas que meu Corinthians tá tão ruim que eu desisti do futebol do Corinthians esses dias. Mas acho que não era jogo do Corinthians, não. Não foi no jogo do Corinthians, não. Acho que foi do Palmeiras, sei lá de quem. Certo. Mas aí acharam um absurdo ter demorado 8 minutos. Sim. Então, o pessoal tenta ser sutil nessa questão, mas você tem postos aí. As mulheres, elas têm entrado no mercado de trabalho em vários setores, certo? Mas, se você pega o salário da Marta e o salário do Neymar, já diz muita coisa, certo? Então, não tá em patamar de igualdade isso, não, certo? Por mais que, assim, a seleção brasileira perdeu, a seleção brasileira de futebol feminino ganhou, mas o prestígio é uma sociedade patriarcal, certo? Machista, e que perpetua aí algumas coisas. Manuel, é só você ver o meu próprio time, o time masculino, que não rende nada, faz um tempo e que está na situação que está, e estão sempre lá em cima. As meninas, elas ganham tudo. Há anos que elas são campeãs de tudo. Elas estão lá no top. Você não vê o povo se importando em mostrar o jogo delas. Ninguém conhece as meninas. Ninguém sabe nada delas, não mostram. E elas estão colocando o nome do time lá em cima. Elas ganham tudo. São campeãs todos os anos, há anos. E elas são deixadas para trás. Não vamos nem discutir o salário que elas ganham, né? Que nem entra, né? Certo. Mas é aquilo, né? A mídia trabalha com essa questão dos símbolos da imagem, né? Então, o marketing trabalha com isso.
estudou um pouquinho de marketing, você vai ver que eles gostam de reproduzir as imagens por diversas vezes para a gente praticamente assimilar aquilo de uma forma, tem até um nome que eles falam, né, que é igual palavrão, quando a gente só fala aquela palavra sempre, sabe? Condicionar. Chama condicionar. Condicionamento mesmo. Condicionamento. Existe praticamente alguma legislação até isso é uma estratégia do behaviorista. Então, existe legislação até para o tipo de comercial para as crianças, porque dependendo do tipo de comercial para a criança, gera um condicionamento. E aí a elite faz isso com a população, né? Porque você imagina, se você for ter toda semana comoção porque jovens negros, crianças negras, né, estão morrendo de bala perdida à direita, vai ter manifestação toda semana. E aí você vai ter uma desobediência social, você vai ter praticamente uma muvuca, uma quebra de estrutura social muito grande. Que é isso que eles não querem. Eles querem que as pessoas fiquem, né, cada um no seu personagem, cada um no seu papel. E é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, José? E aí lá, esse policial está sendo condenado, parece que foi condenado, porque essa discussão em relação à mídia, essa discussão da população negra já vem há muitos anos atrás, né? Não é coisa de agora. Anos atrás, não é coisa de agora, né? Então, são anos, né? Então, você teve grandes líderes americanos, desde a Guerra Civil, que os negros tiveram papéis, né? Nos Estados Unidos, praticamente papéis de protagonistas, até hoje. Então, a gente está engatinhando nisso ainda. Josué, pessoal, eu posso... Você viu, né, no dia do julgamento do policial que foi condenado, eles mataram um jovem lá, né? Foi que aí o pessoal de novo, quer dizer, o pessoal tá de saco cheio lá disso. Mas é isso, as pessoas estão condicionadas, né, a essa imagem do negro como marginalizado. E quando acontece do negro estar na posição de protagonista, né, numa posição de da elite social, ele é construído de uma forma onde ele ele mostra como um herói, como um mérito, ele vira um símbolo de referência para outras crianças, né? Olha, se você fizer isso, você vai conseguir, mas não vai conseguir. Né? Luciano Huck usa muito essa narrativa no programa dele à tarde. A Globo gosta muito desses heróis negros, às vezes, para mostrar e construir essa narrativa. Porque essa narrativa é o que deixa as pessoas no seu canto, quieta e esperando que a coisa aconteça. Onde não gera revolução, onde não gera revolta. E o livro traz isso, a mídia como formadora de identidades. Né? É isso que ele fala. Ela forma identidades, né? E é igual você falou. Não e só a gente, forma como condiciona. A gente naturaliza isso, naturaliza, exatamente. Né? E aí a gente também não faz uma análise do contexto todo, né? Contexto histórico, contexto de relação política, e aí a gente acaba também, né, culpabilizando aquele lá que está na periferia, né? É igual você falou, é o cúmulo você achar que você... Não, desculpa, assim, é angustiante a gente ouvir, né, que a felicidade de você achar que seus alunos ainda vão estar vivos. Sim. Né, de você acreditar que ele vai chegar, porque morrem cedo, né? Morrem no passo de 27 anos, né? É uma população que morre muito jovem, né? Cada 23 minutos morre um jovem negro, né? A cada não sei quantas horas uma mulher negra morre, não sei quantas horas uma menina, um adolescente é estrupada, né? 70% das adolescentes e crianças estrupadas são jovens e crianças negras, né? Tem um documentário que a Selma estava indicando lá, eu até assisti, não sei se vocês assistiram. Qual que é? Né? Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado. Eu vou falar dele daqui a pouco. Eu assisti por causa que num dos textos aí do livro Mídia e Racismo, existe uma análise dos discursos das pessoas que são entrevistadas, né? Aí por isso eu fui lá assistir. Eu parei a leitura e fui ver o documentário. Eu separei para ver, certo? É do Joel Zito de Araújo, é um cineasta muito bom. É o mesmo que eu falei sobre a negação do Brasil. Uhum.
Ele tem um filme chamado As Filhas do Vento, que ele vai trabalhar aí com a Thaís, ele vai trabalhar com a Maria Seixas, trabalha com a Ruth e a Léa Garcia. Inclusive, a Léa Garcia tem um curta dela aí que vale a pena ver, chamado Dia de Jerusa. Assistam. Muito bom. E tem essa parte aqui, que ele vai falar sobre lobos, Cinderelas, lobos e um conto de fada. E o Príncipe Encantado. Encantado. Príncipe Encantado, isso. É uma análise que ele faz, é do Roberto Carlos da Silva Borges, e ele vai falar sobre o ethos. Ele vai entrevistar uma pessoa, ele vai pegar uma pessoa desse documentário, que é a Márcia, certo? E dentro disso ele vai entrevistar essa moça, e ela aos 15 anos perdeu a virgindade para um alemão, que tem um alemão aqui chamado Rolf, que é boa praça, é um cara legal, etc, etc, que ele tem um harém, certo? Então é aquele cara que vem para o Brasil e ele não quer ficar na área central, ele gosta da favela, ele gosta da periferia, que lá ele tem as suas negras, etc. E você está falando de mulheres que vão para a Alemanha, quando chega lá, o que elas vão fazer? Certo? A Márcia, por exemplo, precisa pagar o aluguel, ela vai dançar, certo? Dançar e fazer outras coisas, ela vai para o mundo da prostituição, certo? E esse cara vai oferecer aí para ela comprar o apartamento, é um cara que está ali, há uma amizade dele, vai falar em Berlim em 2007, certo? Ela fala o seguinte, que tinha um pai muito rígido, que tinha que casar, etc., certo? Aí ela acaba falando, não, pai, eu vou me casar, mas eu vou me casar lá na Alemanha. E ela acaba indo para a Alemanha com 15 anos. Ela acaba enganando o pai, certo? E ela vai desvalorizar, por exemplo, a mulher europeia, porque a mulher europeia não tem aquele jeitinho da mulher brasileira, né? Ele vai discutir a questão desse jeitinho aí da mulher brasileira. Ele fala o seguinte, ó, Márcia desqualifica a mulher europeia justamente pelo fato de a mesma não corresponder a esse estereótipo esperado da mulher carinhosa, doméstica e sensual. Segundo sua fala, a mulher brasileira corresponde a esse estereótipo de disponibilidade ao homem, tanto na cozinha quanto na cama. Para além da estereotipia, sua fala é de uma determinada valorização da mulher brasileira justamente por isso. É uma fala de autopromoção, de superioridade. Em contrapartida, ela denuncia a mudança de tratamento que as brasileiras recebem quando chegam na Alemanha. A realidade de lá tem de se mostrar, além de ser confrontada com todas as questões ligadas às diferenças culturais, e também o lugar onde as utopias obrigatoriamente deixam de existir e onde o príncipe mostra sua verdadeira face. Ok? Então, no primeiro momento, ela está no local, querendo ou não, no Brasil, ela está no seu habitat. Certo? Aqui, ela conhece as regras, lá não. Certo? Segundo Márcia, mais uma vez, ao serem confrontadas com a realidade,
não resta às mulheres que estão lá muitas alternativas a não ser a prostituição. Tem uma cena que ele mostra, ele relata que ela faz um gesto, ela fala, a gente vende o que tem, e o que tem é o corpo, certo? Ô, Manuel, Ao e é dizer... legal, desculpa, é legal que no vídeo ela faz de tudo quanto é jeito, assim, para poder não falar que ela se prostitui, entendeu? Nessa análise, se você ver o vídeo, ela vai enrolando, vai falando, vai torcendo dali, só no final que ela fala que da questão de prostituição, assim, né? Mas bem, porque dá vergonha, né, de estar assumindo aquilo, né? Sim, porque na realidade o que acontece? Isso rebaixa na qualidade de... Ela diz, com outras palavras, da mulher carinhosa, etc. Na casa e na cama, ela diz que ela acaba se prostituindo, mas ela não diz com todas as letras, certo? Daí a importância também de ver o documentário, né? Porque o olhar, muitas vezes na página você leva um monte de linhas para dizer, num gesto você já entende ali o que está querendo dizer. E a certo? reprodução do discurso machista, né? Porque as Exato. mulheres alemãs e italianas são frias, não são não sei o quê. Lógico, né? Vai chegar na mulher italiana querer fazer o que eles fazem aqui com a brasileira por causa do turismo sexual, né? Que aqui somos alegres, alegres quer dizer fáceis, né? Vai fazer isso. Exóticas. São exóticas. Né? Vai fazer isso lá com as italianas, com as mulheres que têm uma capacidade intelectual também, né? Mais avançada, que conhece mais, tem uma educação também melhor. Não, né? O discurso dela também é um discurso que reproduz o machismo, né? Porque Sim. Elas são mais carinhosas, nós somos mais abertos, né? Mas não, e as mulheres, o discurso do homem machista, né? Ele quer, tem um amante porque minha mulher nem tenho mais relação com ela é fria, ela não me quer mais, né? É o mesmo discurso também. Mas esse discurso, ele está lá atrás, num livro, que é um livro que a gente tem que ler e prestar bastante atenção, porque é um livro que vem trazendo essa característica. Ele é, se eu não me engano, de 1883, que é o Cortiço. O Cortiço do Aloysio Azevedo tem uma cena em que o Jerônimo ele começa a se apaixonar pela Rita Baiana, certo? Então ele começa a desprezar a mulher. Vai tomar banho, você tá fedida, certo? Então, a Rita Baiana quem é? É aquela velha máxima, as brancas para casar, a mulata para fornicar e a preta para trabalhar, certo? Quem é a branca para casar? É a filha do que o João Romão acaba casando no final. A filha do... Não lembro o nome do vizinho dele, certo? A Rita Baiana é aquela para o divertimento, o prazer. E a Bertoleza é aquela para trabalhar, é aquela que vai para o eito, aquela que vai para a roça. É a preta retinta. Isso está nas novelas. Basta você ver, certo? Está na novela porque aquela preta, geralmente preta, gorda, ela vai fazer o quê? Ou cozinhar, ou ela vai limpar o chão. A mulata tipo exportação, que é coisa, certo? É vendável, ela é aquele para o divertimento, para a iniciação sexual do filho, certo? Para o divertimento do patrão, ok? Agora, não, tem aquela mulher branca que é para casar, certo? E esse estereótipo vai mantendo, né? No final desse texto, ele é bem interessante, essa parte aqui desse artigo, certo? Ele vai falar o seguinte: a questão que se impõe, no entanto, é a que é de evidenciar a regra do jogo, para que os parceiros
nele envolvidos saibam que as Cinderelas e os príncipes são personagens os quais só têm vida na imaginação, certo? Ok? Então, a prostituição, ela acaba sendo uma alternativa para essas mulheres, certo? Tudo bem, gente? Só adendo aí, no documentário, ele fala justamente que os estrangeiros, os gringos, né, que eles falam, vem justamente, eles preferem as mulheres mais retintas, né, e as mais vulneráveis, que eles falam, eles conversando assim, vulneráveis nas questões econômicas. Sim. Né, porque são mais fáceis de ser iludidas, né, e aí também tem questão de prostituição infantil, né? Então a gente vê uma menina de 10 anos que diz que a mãe diz que desde 10 anos que ela está na pista, usuária de droga, né? E que está devendo, que tinha medo de morrer. Então, assim, tem um depoimento muito forte da vereadora, não sei se é Rosana Saboy, que é ela que fez a CPI da prostituição infantil. Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram que teve a CPI, que tinha até um vice-governador que estava envolvido, né? E aí, na questão do machismo na hora lá da votação, eles votaram para ele ficar de fora. A mulher até chora no vídeo, né, o Selma? A mulher até chora no vídeo, ela não aguenta. A revolta indignada. Indignada a mulher estava. Ela começa a chorar, cara, e ela começa a falar dos absurdos que ela viu, dos abusos, mas e assim... uma menina de 10, a menina não tinha nada no corpo, sabe? Era osso puro. 13 anos a menina tinha. Né? A menina que dá a entrevista junto com a mãe, né? Mostra o rosto da mãe, mas não mostra o rosto da menina, né? E mostra o taxista também falando dos absurdos, né? Taxista também bem revoltado, que também está falando disso. E ele fala, eu acho que a fala forte, né? A fala dele forte na questão de mídia é que ele fala naquelas casas, uma casa que nem é de concreto, né? É uma casa bem miserável mesmo, que não tem nada para comer, não tem nada para vestir, mas dentro do local tem uma televisão. Para você ver. Uma televisão que fala como você deve se vestir, o que você deve se comer. Como que você deve andar, né? Se portar, né? Com quem você deve andar. Gente, é um absurdo. A questão da mídia é um absurdo. Ele dando a entender que a menina é influenciada por aquelas imagens que ela vê, né? Então ela não tem nada, tem uma vida miserável, mas ela, na televisão ela vê tudo que tem de melhor, tudo que tem de legal, ela também quer. E como que ela vai conseguir? Se na casa dela as pessoas não têm condição, normalmente quando vive com alguém é com uma mãe, não tem nenhum pai, né? O pessoal tem o subemprego ou é desempregado, e aí ela vê aquelas imagens lindas da casa bonita, da pessoa bem vestida, daquela mesa farta, a imagem bonita. E aí ela sonha que ela quer tudo aquilo. E o que ela vai fazer para conseguir tudo aquilo? A única coisa que é possível ela fazer, que não precisa de oportunidade nenhuma, não precisa estudar, não precisa trabalhar, né? E aí ela vai para a pista. E aquela mãe que aparece falando junto com a filha também, você fica até meio chocado, porque o discurso é como se fosse uma coisa muito natural. Não é uma coisa assim que a pessoa tá aborrecida de ver que está acontecendo aquilo com a filha. A mãe só fica brava quando alguém diz que ela está apanhando. E aí ela não admite que alguém bata na menina e vai atrás. Mas ela não fica chocada porque a filha, desde de criança, já entrou para o mundo da prostituição, já desceu para a pista. Né? Então, a naturalidade com que falam a respeito desse assunto, né? É como se fosse uma coisa normal. Olha, é isso que tem para nós. Então, é o destino de
todas. E a mãe, só assim, reconsiderando a mãe, o povo aí que está ouvindo, é justamente que a mãe, a preocupação da mãe é que ela não tem condições de dar nada para a filha. Porque se ela tivesse, ela não estaria nessa vida, né? Então, assim, a gente choca por uma mãe aceitar isso de modo naturalizado, mas você percebe a inocência na fala, não inocência, da questão da fome ser mais... A fome é mais forte que a moral nossa, né? Que é a nossa moral que a gente carrega, né? E da questão da filha da prostituição, né? Então, assim, não importa, né, para ela. O que importa para ela, naquele momento, o que choca, assim, que magoa, que chateia a mãe, ela não tem condições de tirar a filha daquela vida porque ela não tem condições de alimentação, de mínimo de sobrevivência. A questão que está aí, a premente, é questão de existência. Você tem uma questão que é o seguinte, ela acaba naturalizando aquilo porque ela não tem uma outra saída. Então, nesse sentido, e aí vem a questão de implementação de educação, certo? Você não tem a questão... Quando eu falo educação, não é que a educação vai salvar a lavoura, não é isso. A educação junto com a questão econômica, com a questão de moradia, certo? Isso é tudo um conjunto. Elas têm que andar tudo junto. Mas a vereadora fala isso, falou assim, ela fala, no meu olhar, a culpa não é delas, né? A necessidade, o que elas vivem, a culpa é do governo. O governo tem que ter política para acabar com essa prostituição, com esse turismo sexual, porque as meninas vão enganadas assim. Tinha relato de meninas que ficavam presas lá na Espanha, né? Teve uma mulher que tomou uma surra, ficou não sei com quantas cicatrizes. A mulher parece até de óculos, porque chegou lá. É a mesma história que a gente vê em Hollywood e acha bonito, sabe? A mulher chega lá, tá devendo a passagem de 5 mil, que era 5 mil na hora que ela falou lá, passagem de 5 mil, deve onde come, deve o que bebe, deve não sei o quê, começa a usar droga, né? A mulher usuária de droga só conseguiu fugir porque o cara que espancou ela quase até a morte, o cara que espancou, aí ela fala que acho que foi Deus, ficou com dó dela e deixou ela fugir, né? E aí, depois que ela fugiu, ela fez a denúncia, tem reportagem dela no jornal, que ela fez a denúncia e encontraram mais 14 meninas que estavam junto com elas, né? Nesse engano. Gente, é uma ilusão, eu não sei, porque assim, você às vezes nem conhece o cara, né? Você acabou de conhecer o cara ali 5 meses, ou conhece por telefone, e estão indo para a Europa para morar com esse sonho, desse sonho europeu de ser, né? Desse modo único de querer ser, porque o europeu representa o poder, né? É onde gera o poder, é onde gera o branco do poder, né? Que o branco é o belo, o branco é o puro, né? E tem falas de mulheres negras que eles falam, se você tivesse uma relação com homem negro, elas mesmo falam que não querem, né? Não querem os homens negros de todo tipo de estereótipo, de marginalização que as mídias trazem. Elas não querem isso. Por que elas não querem o homem negro? Porque o homem negro, ele está aonde? Qual é o poder aquisitivo que ele tem? Isso mesmo, não tem nada para oferecer, não tem nada para oferecer. É isso não, mas aí esses homens, esse padrão europeu que vem aqui através do turismo sexual, que até a Bita lá colocou, que foi o Dória que promovia, com as mulatas do Sargentelli, né? Tanto que eles iam com essa questão de que nós éramos mais felizes, mais alegres, mais aceitáveis, né? Eles vêm para cá atrás de mulheres, e aí pega justamente as mulheres mais vulneráveis, as meninas, né, com sonho, né, e aí, assim, e a vereadora deixa bem claro, isso é um projeto de governo, o governo que tem que agir, e ela deixa bem claro que a CPI rolou justamente na época do governo do Lula, né, e aí quanto retrocesso a gente tem agora? Não gosto nem de imaginar. Mas a grande questão é que, assim,
idealizou-se aí a questão da mulher negra fogosa, certo? A questão sexual, certo? É vista como objeto sexual, não é vista como ser humano, certo? Não é visto, por exemplo, quando você entra, quando uma mulher vai lá, ou é uma doutora formada, as pessoas duvidam. A mesma coisa é o homem, certo? Um homem negro estudado, certo? A questão sexual, ela é tida. A hipersexualização do homem e da mulher é dada, certo? O tempo todo. Porque isso traz o quê? O animalesco, certo? O que é o normal? O normal é o branco, é o educado, certo? Nesse sentido, você tem tudo isso. E você vai criando, por exemplo, nesse livro que eu falei para vocês, que você não. Não estava gravando ainda, A História da Beleza Negra no Brasil, tem uma parte que fala aqui da devassa. Então, é assim: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo Dark Ale, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. Então, você tem. Olha a imagem como que é. Estão vendo? Então, é pelo corpo, certo? Uma das coisas que geralmente as pessoas fazem na propaganda é justamente não mostra o rosto da mulher, certo? Mostra o corpo, certo? Então, uma das coisas que a gente tem que olhar na propaganda, o que está valorizando ali? É o intelecto ou é o corpo da mulher? Porque está objetificando. É como se estivesse prostituindo. Ela ocupa esse papel da prostituta. Eu lembro que um tempo atrás, nós tivemos em Fortaleza alguns amigos portugueses que vieram para o Brasil. Certo? E tinha um amigo português aqui que convidou. E quando eles chegaram aqui, esse amigo português, mais outros, mataram os portugueses. Esse português matou os conterrâneos junto aqui. A pergunta é, o que os portugueses vieram fazer aqui? Turismo sexual. Foi isso. Eles foram enganados pelo compatriota deles e foram eliminados. Então, a questão do exótico, essa mulher exótica, é exatamente isso. É o apelo sexual. E conforme você disse aí, Elza, é exatamente isso. Quanto mais pobre, tem mais acesso. Por quê? Porque ela não tem nada. A questão da pobreza aí ela vai vender aquilo que ela tem, certo? E quem está de fora vai julgar. Ela é prostituta porque ela quer, porque ela gosta. Vai perguntar para a prostituta se ela gosta. Então a gente geralmente julga sem saber, certo? A Gabi levantou a mão. Gabi, pode falar? Pode falar. Eu acho que o que é importante, a gente como pessoas negras, né? Boa noite, mais uma vez. Como pessoas negras, a gente conhece, né? Tudo isso que vocês retrataram aqui, de violências, há muito tempo. E nós, como professores, nós temos que começar a nos perguntar, certo, a mídia promove essas violências. Como nós podemos usar as mídias a nosso favor, né? E aí que eu tenho estudado, junto com a minha esposa, Maísa, a questão do afrofuturismo. A gente já meio que falou disso, né? Mas esse afrofuturismo é esse movimento que vai recuperar os valores dos povos subjugados, né? Ancestralidade, metodologia, conhecimentos tecnológicos e científicos, geralmente não conhecimentos científicos,
científicos, eles não são colocados em pauta, mas a África produziu e muito conhecimento científico mesmo e tecnológico. Tá falhando o seu áudio, Gabi. Tá falhando meu áudio? É só para você ou para todo mundo? Agora melhorou. Para todo mundo. Ixi. Ai, gente, pera aí que eu vou pôr um fone, pera aí. Mas tá melhor agora? Eu tirei o dedo. Tá melhor, acho que era seu dedo, então. Então tava falando como a gente pode usar a mídia para nosso favor, né? Porque a gente fala, tem essas narrativas que reforçam os estereótipos negativos da população negra. E eu acho que na educação é importante a gente colocar o conceito de afrofuturismo, que ele vai, então, recuperar os valores dos povos africanos que foram subjugados e vai recuperar a ancestralidade, a mitologia desses povos, certo? Os conhecimentos científicos e tecnológicos. Eu estou lendo aqui um texto que eu fiz agora para minha pós, que eu estou falando desse assunto. E aí, para projetar futuros para a população negra, né? Inserir a estética negra no que é considerado belo e desejável, no que é considerado moderno, no que é considerado como avanço tecnológico. Então, o afrofuturismo ele vem trazer isso. Então, sobre aqui a minha pós, né, era para a gente fazer uma vivência sobre o que está acontecendo na escola e pensar em como a gente pode melhorar aquilo, na questão dos direitos humanos. E aí o projeto que eu estou pensando aqui é fazer, como eu sou professora de artes, né, fazer uma Comic Con afrofuturista, porque existem vários artistas muito importantes que também retratam suas coisas em filmes, em HQs e tudo mais, e eu achei muito legal que existe um movimento aqui de HQs afrofuturistas que realmente pegam a estética negra e colocam no lugar do desejável, do belo, como o Fábio Cabral, por exemplo, como a Morena Mariá, são nomes importantes para a gente lembrar quando a gente for pensar em alguma coisa assim. E ele colocou, fez uma HQ afrofuturista, ele colocou a mitologia, né, a religião ali como os poderes dos personagens, né, poderes espirituais. Ele criou toda uma sociedade tecnológica só de pessoas negras e o personagem negro como referência, uma personagem negra como referência, né? Então Gabi, é muito interessante. Você conhece o Dimas Miguel? Dinas Miguel? Não conheço. É daqui da região, certo? Aqui do Jaraguá, se eu não me engano. E assim, ele trabalha aí, tem bastante obras dele. É alguém interessante. Dá uma olhada no Face dele, chama-se Dinas Miguel. Vou dar uma olhadinha assim. Tem Trabalha uma com também, índio, Gabi. trabalha com negro. Oi? Tem uma Comic Con também que está acontecendo praticamente todo ano no Capão Redondo. Tem a Isso, a Perifacon. E aí tem bastante atores negros que fazem publicações, né? Eu acho que até um dos organizadores é uma menina negra, eu acho. É um grupo, né? Um coletivo que se reuniu realmente para fazer e transformar e colocar a questão do negro como central, como, né, os conceitos ali principais das obras, né? E colocar de uma forma positiva, colocar de uma forma mais desejável. Eu acho muito importante. E eu, inclusive, quando a gente vai assistir algum filme, né? Eu falo assim, eu não assisto mais, eu só assisto, eu tô meio radical, mas falou, se não tem pelo menos uma pessoa da comunidade LGBTQ, e não tem uma pessoa negra, eu não assisto mais. Eu tô assim, eu não vou ficar dando ibope e falando, nossa, tem gente branca, infelizmente, gente, não é uma questão de, é uma questão de eu não me sentir representada na mídia, né? Então, aqui em casa, a gente faz isso. E quando a gente assistiu aquela série Lovecraft Country da HBO, na verdade, a gente fez download, tá, gente? A gente fez um torrent aqui, vou falar a verdade. A gente falou, nossa, mais uma história de negro sendo escravo. Mas aí o que acontece é que os negros eles começam a se dar bem. E a gente meio que já tá, a gente é pego de surpresa nessa série. Como assim os negros estão se dando bem? Que história é essa?
né? Que bom ver esse tipo de narrativa, né? Chega de ver sempre aquele mesmo papel que a Chimamanda vai falar, né? Do período da história única, naquele livro, que também tem um outro nome. A gente sempre colocar a população negra nessas situações, nessas histórias, né? Coisa de pobreza, de pouca relevância social, em papéis estereotipados, né? Vamos começar a dar valor a novos tipos de mídia e mostrar isso, mostrar para os nossos alunos, colocá-los em contato. Esse assunto que eles não têm. Hoje eu fui mostrar um quadro para os meus alunos do 4º ano, um quadro africano, e eles já associaram a imagem do negro ao escravo, automaticamente. Falei, gente, mas não é um quadro de escravos. Para você ver como que tá. E são crianças aí do 4º ano, que idade, que eu nem sei mais que idade tem. Eu tenho tanto aluno que tem uns 9 anos, mais ou menos, né? 4º ano, 9 anos. E eu falei, gente, como assim? Né? Não tem nada de escravo aqui, gente, presta atenção. E aí o material didático só vai falar da arte e vai colocar, não tem um artista negro naquele material do objetivo, e não tem aí, quando tem os negros, eles são representados sempre como escravos, né? E os artistas mais famosos são os eruditos, né? E os alunos falaram, mas o artista viu esse negócio aí, que tinha umas coisas que eu tinha que mostrar no livro, né? Alguns quadros, e tinha uns da escravidão no período colonial. E ele falou, mas o artista viu isso e não fez nada? O aluno falou, né? E o que você responde? Realmente não fez. E aí eu tive que fazer todo um resgate histórico, falar por que a população, como a população negra foi lesada, que eles saíram da escravidão sem nada na mão, enfim, toda uma questão para poder contextualizar. E eles ficaram pensativos, né? Eu acho que assim, a gente tem que promover, se a gente vai finalizar essa reunião daqui a pouco, eu acho que a gente tem que começar, a gente sabe desses estereótipos, e o que a gente pode fazer como educadores, como supervisores, como diretores, né? Como o pessoal que está, professores, auxiliares, toda a população escolar, como que a gente pode pensar em estratégias, né? Eu trouxe a questão do afrofuturismo, que eu acho interessante, principalmente quando a gente for pensar em mídia, tecnologia, a gente colocar novos heróis para os alunos, né? Novas heroínas para os alunos. Enfim, a gente tem que começar a pensar em estratégias, né? Eu realmente não consigo. Outro dia eu estava assistindo uma série aí chama Them, que tem na Amazon Prime, e eu falei, o negro está sofrendo dos brancos e está sofrendo pelos fantasmas, que é uma série de terror ainda. Falei, gente, mas os negros não têm uma paz, eu não consegui assistir mais. Nossos fantasmas atormentam, os brancos atormentam. Pelo amor de Deus, tá ficando sádico, não consigo, me dá um trauma, eu falei, não consigo. Eu falei, chega dessas narrativas. Vamos ver uma coisa onde os negros estão vencendo, onde eles estão conquistando espaços relevantes na sociedade, né? Vamos falar além das narrativas de escravidão, como que essas pessoas conseguiram sucesso, como algumas pessoas conseguiram sair dessas narrativas e criaram os quilombos. O que é quilombo? Né? O quilombo urbano hoje em dia existe, como a gente pode resistir, né? E também como a gente pode colocar as pessoas negras numa posição de evidência. Eu acho que quando a gente for pensar em estratégias, a gente tem que colocar isso como nosso centro, né? Eu estou cansada de falar da história do negro escravo. Toda hora que eu vou falar de aula de arte, eu estou cansada. Eu quero falar de novas narrativas e novas perspectivas. Eu não aguento, eu não consigo mais. Me sofre, me dói o coração ver sempre as mesmas narrativas midiáticas. Então, eu acho importante trazer essas séries, como a Lovecraft Country, mas tem outras milhares, né? Essa é uma que eu lembro agora. A gente pensar na Perifacom, o afrofuturismo, como esse conceito também relacionado à mídia, né? A estética, eu acho que é importante. Essa era a minha colocação. Sorry por só A gente pode pensar na relação do tema e também pensar em trazer estratégias, igual o José trouxe, o Comics, a Gabi falou do afrofuturismo, e a gente já monta aí um livro, um relatório, uma revista de estratégias para trabalhar essas questões. Umas diretrizes metodológicas da praxis educativa. Eu acho que é importante a gente pensar em Então, para a gente pensar nisso, né? A gente pode
igual vocês foram falando, a gente redige aí algumas estratégias para tratar essa questão da mídia. A gente pode falar do afrofuturismo, da questão da comics, aí que o José falou do pessoal da Perifa, né? É isso que vocês falaram? Então, a gente pode colocar isso também até lá no grupo, como estratégias, né? De estar trabalhando essa questão de valorização e autoestima dos povos oprimidos, né? Correto. E aí, toda vez que a gente estudar um tema, a gente já vai pensando aí, cada um pensa e a gente vai fazendo aí uma lista, né? Sei lá. Dentro do que a Gabi falou... A gente pode falar, além do Pantera Negra. Gabi, dentro do que você falou, seria interessante a gente começar a se policiar, a tomar mais cuidado em buscar sempre algo positivo, porque a gente constrói coisa boa. Mesmo durante todo esse período da escravidão, nós tivemos vários autores, vários... Quantas coisas... Dá para imaginar que por mais de 380 anos de escravidão, não teve músico? Nós não tivemos uma poetisa, certo? Aliás, o artigo, o livro traz como referência a imprensa negra, né? Todas essas ações de crítica, de valorização das pessoas negras, desse conceito do negro estereotipado e subalternizado, ele traz como referência a imprensa negra. O papel da imprensa negra, aliás, os artigos fazem esse resgate histórico das ações da imprensa negra no telejornalismo, né, na questão de mídia. Então, os artigos também trazem muito disso. Né? Tem dicas de livros, tem dicas de vídeo, né? Então, ele traz esse resgate mesmo da história e da valorização. O jornal, por exemplo, O Homem de Cor, O Mulato, certo? O Baiano, são, na realidade, assim, a gente tem que se apropriar disso. Inclusive, um dos autores que trabalha, isso é o Petrônio Domingues, né? Ele trabalha um pouco sobre isso. Tem um que trabalhou comigo, o William Robson, ele trabalha com a questão da imprensa no pós-abolição. É um colega que, se a gente precisar, ele tranquilamente ele se predispõe aí a dialogar com a gente. Certo? Eu conheço, estou em contato com ele e eu tive o prazer de assistir à defesa do doutorado dele. Foi na Unicamp, é um cara muito bem formado, professor de história, que ajuda. Então, a gente tem que buscar, porque muitas vezes o que imobiliza a gente também é o desconhecimento e também, assim, nós reagimos também. O que foi a Frente Negra? Certo? O que foi, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro com Abdias? Certo? Qual assim, Abdias, o Solano, toda essa questão que a gente tem que ir buscar e mostrar que as mudanças elas aconteceram porque nós reagimos. Eu não estou falando de negros passivos, estou falando de negros que foram à luta, que muitos morreram, certo? Que continuam, a construção desse país diariamente, ela é feita por nós também. Nós não somos seres passivos, nós somos construtores desta nação, certo? E isso tem que ficar bem claro, senão fica na questão de que, assim, o branco... Não, o branco e o negro e o branco construíram esse país, certo? E nós levamos esse país nas costas. Sangue, suor, e as mulheres estupradas, etc., certo? E
Quais o exemplo? Nós temos eu tenho um livro aqui, que inclusive eu estou devendo, viu, Elza? Eu quero fazer a indicação para a revista desse livro, que é o Aí, Gabi, já coloca todo mundo que tá te devendo Á- aí. Água de Barrela. Eu sei que eu estou devendo, gente, mas assim, Aqui, se o dia tivesse 72 horas, seria pouco. Então, nesse sentido, a mídia, ela ajudou. A mídia negra, porque muitas vezes não se fala, porque o que convencionou nos anos 70 e 80, era as agências Reuters, vinha da França, sempre a Europa que dava o peso. Então, depois que você vai ter as afromídias, como o Josué estava falando aí, a mídia alternativa, certo? E muitas vezes o que, que a mídia alternativa, o que, que os caras fazem? A outra mídia vão lá e tira aquele personagem, aquele jornalista que está dando destaque. O próximo, tem um texto aqui que vai falar sobre a questão. Anteriormente, você tem, por exemplo, eu participei de um grupo de comunistas, e esses comunistas, a questão do negro não era discutida. A questão da classe trabalhadora, certo? Em momento algum, o marxismo, o leninismo, não discutia a questão do negro. Então, tanto é que eu vi em muitos dos textos de que a, o complemento, o desenvolvimento da Europa se deu com a colonização da África, e para os revolucionários, isso era normal, certo? Para ter o desenvolvimento, para ter a revolução, tinha que ter aí toda a escravização lá da África, certo? Todo o colonialismo, certo? Porque era a possibilidade de desenvolvimento da Europa, certo? Então, era comum, era normal ter aquilo ter acontecido, certo? E aí você naturaliza a questão, e o pessoal vê, não tem essa questão de raça, classe, gênero, certo? Para o revolucionário anteriormente, isso não está posto, certo? Não tem a hierarquia aí. Bom, e assim, a questão do negro, ela não é posta desta forma. Ele entra na classe trabalhadora. Só que a gente sabe, até a questão do feminismo e depois o feminismo negro, por que o feminismo negro? Na medida em que não atende. A feminista branca, ela lutava pelos direitos da mulher branca. E a negra que estava lá lavando a louça para ela, que dava condições dela ir para suas reuniões, etc. Quando é que ela entrava? Então, quando surge o feminismo negro, é justamente por isso. Certo? Ele surge porque o feminismo das brancas não atende a todas. Certo? É um questionamento. Ok? Então, você vai ter aí a mesma coisa dos sindicatos. Tem um artigo aqui que é o combate ao racismo nos meios de comunicação, a experiência dos sindicatos de jornalistas. Você não tinha sindicatos e o movimento negro era separado. Depois é que você vai ter aí os jornalistas negros entrando nessa luta. Isso é mais que o ano 2000, certo? Então você tem pioneiro, o movimento negro unificado, ele é um dos pioneiros aí da luta o, contra o racismo, né? Ok? Tudo bem, gente? Oi?
Falem comigo. Ok. E nós vamos ter o CERT, né, o Centro de Estudo de Relações Sociais e Desigualdades, certo? Uma das personagens aí muito interessante que liderou aqui esse centro, o CERT, foi a Maria Aparecida Bento, que ela vai discutir justamente, a Maria Aparecida Bento é uma autora que a gente tem que ler e prestar bastante atenção, porque ela discute o que é ser branco, porque não se discutia. Se discutia o que é ser negro. E quando se discute o que é ser negro, certo? O branco continua dominando, porque é uma classe, certo? É uma raça que não se diz que é uma raça, ele diz que as outras são raças. Então ele fica no suprassumo. É uma raça que se põe como superior, que nem como raça ele quer se discutir, certo? Então é isso. E isso, na realidade, é fruto de muita luta. Nós tivemos aí, em 1995, nós tivemos aí uma marcha de 400 militantes do movimento negro sindical, uma proposta que daí sai o 20 de novembro, né? Foi 20 de novembro de 95, que contou com mais, aliás, 30 mil pessoas. É um marco na comemoração dos 300 anos da morte de Zumbi, que era a tentativa, qual a questão daí? A adoção de políticas de afirmação, a ação afirmativa por parte do governo federal. Certo? Bom, e aí vai falar um pouco das experiências do COGIRAS. O que seria o COGIRA? É a Confederação de Jornalistas, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Porque essa questão não era discutida, a questão racial não era discutida pelos jornalistas, certo? A partir do ano 2000, no segundo semestre, você começa a ter aí toda uma discussão e eles vão pegar a experiência onde? Experiência de como o pessoal tratava nos Estados Unidos, né? Então, tem uma parte aqui que o COGIRA, em julho de 2001, foi publicado no site do Sindicato Manifesto, onde estão definidos os objetivos que norteiam até agora o trabalho da comissão, da COGIRA. Convencidos de que a construção da cidadania plena para todos os brasileiros passa necessariamente pela obtenção da igualdade racial e que as diversas categorias profissionais têm uma importante contribuição a dar, nesse sentido, nós, jornalistas negros, tomamos a iniciativa de nos organizar no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Para isso, criamos a Comissão de Jornalista pela Igualdade Racial, um órgão consultivo com a participação aberta a todos os interessados, que ajudará o sindicato a ter uma atuação mais efetiva com relação à questão racial. Vamos participar de ações, tanto no âmbito específico do jornalismo, quanto em questões de caráter mais geral. Para conseguir esses objetivos, a COGIRA tem algumas tarefas prioritárias. Mapear e analisar a situação dos jornalistas negros no estado de São Paulo, acompanhar com um olhar crítico o noticiário relacionado à questão racial, estimular a capacitação dos profissionais que já atuam na imprensa para que tenham uma melhor compreensão da questão racial, criar oportunidades para que jornalistas negros, em especial, e jornalistas sem recursos financeiros, de maneira geral, tenham acesso aos mecanismos de aperfeiçoamento técnico-profissional.
organizar um banco de dados sobre a questão racial e a imprensa negra, utilizar o jornal Unidade e todos os meios de comunicação do sindicato para divulgar matérias e discutir temas relacionados à questão racial. Ok? Ô, Manuel, Sim. já está dando o horário, você quer continuar no nosso próximo encontro? Ou Eu tá posso continuar. Eu acho interessante. melhor? É algo. Mas, assim, eu gostaria de não ficar praticamente eu só falando. Eu gosto mais de algo que seja mais, assim, vamos trocando ideia, gente. Ah, tá. Tá bom, Eu acho que então. eu cresço bem mais numa troca de ideias do que eu ficar, sabe? Vira muito professor, Tá bom, então. E aí, tá povo, o bom? que você acha? Aceito. Tudo bem, Tudo bem? tudo bem. Eu gostei da questão da Gabi, e assim, a questão do afrofuturismo é algo para a gente verificar. Eu tenho uma irmã que trabalha na Vivo, e na Vivo ela está discutindo a questão racial, porque a Vivo da Espanha pediu para discutir as mulheres, e aí ela, como negra, introduziu a questão da mulher e da questão da etnia e do gênero, né? Então, estão discutindo isso. Eu troco muitas ideias com ela, então é algo que está sendo feito aí. E a questão do afrofuturismo, a gente tem que também verificar de quem a gente compra também, né? A gente compra de pessoas negras, hein, Gabi? Não. Você entendeu? Que é uma das questões aí que tem alguns pessoas já, a questão do black money, certo? Circular o dinheiro entre Os os nossos. negros, entre os Mas nossos. aí o Black Money ele vem com uma coisa pejorativa também. Aham. Sim, não. Eu falei black money, mas não no sentido do pejorativo, ok? Mas é isso, a Ok, questão de tá bom. circular o dinheiro. Ixi. Mas assim, Ninguém- é tudo, para mim, tudo que é black é bom, viu? Ó, pessoal, vou parar de gravar, tá? Aí vocês Tá ficam à bom, vontade. beleza. Mas é isso, gente. Eu